paciência, amor, esperança e exemplo. É o que hoje nós vamos aprender. Paciência, amor, esperança e crer também no exemplo de Cristo. Às vezes nós passamos nossa vida, e isso, diga-se de passagem, o nosso coração, nós muitas vezes enfrentamos situações que nós não estamos preparados para passar. Digo isso porque a vida, ela nos proporciona situações do tipo, nós muitas vezes perdemos, nós muitas vezes passamos por crises, nós muitas vezes passamos por dificuldades. E diga-se também de passagem que essas dificuldades nós não fazemos o nosso coração se preparar para passar por elas. Nós não nos preparamos para passar problemas. Nós não nos preparamos para enfrentar dificuldades. Claro que você pode dizer, pastor, se eu quisesse me preparar para passar dificuldade, então quer dizer, eu não me preparo para crescer. Então eu preciso preparar sim. Mesmo em tempos de paz, mesmo em tempos que há um sossego, eu tenho que ter um cuidado de me preparar, porque o dia mau vem. E o dia mau, ele vem, e a intenção desse dia mau é arrancar tudo que Deus colocou dentro de você. A fé, o amor, a esperança e o exemplo de Cristo. Porque desde o momento que a gente aceitou Jesus, você que aceitou Jesus, o dia que você aceitou o Senhor como o Senhor da tua vida, você fez um voto com Ele em servi-lo e seguir os seus passos. João 8, a Bíblia fala, vocês são meus servos porque vocês são meus seguidores. Nós temos que seguir a Cristo, nós temos que seguir os seus passos, nós temos que seguir os seus ensinamentos. O que significa seguir? O seguir não é o que os jovens fazem hoje, seguir no Instagram, seguir no Facebook. Sabe aquelas amizades de rede social que você vê a pessoa em algum lugar, você vê a pessoa passeando, você vê a pessoa com a família, você vê a pessoa comendo, você vê a pessoa em casa, você vê a pessoa lavando louça, você vê a pessoa tomando banho. É tanta coisa que as pessoas fazem na rede social que aí você acaba percebendo, notoriamente, digo isso para você, que a gente conhece as pessoas de verem a face, as coisas que elas fazem, mas não há ali um laço. Não há ali um apego, não há um aconchego, não há ali aquela coisa de amizade, você estar junto, de você querer estar junto. E isso está proporcionando para as pessoas, todos os seres humanos estão ficando cada vez mais sem afeto. Há um desafeto muito grande em nosso meio. Por que desafeto? É a falta daquela vontade de estar junto, de querer estar perto. E isso, diga-se também de passagem, o apóstolo Pedro, ele nos dá lições. Porque muitas vezes nós não formamos amigos, nós não formamos combatentes de guerra. Outrora eu ouvi uma frase, li e também ouvi uma pessoa falando de uma frase. A batalha, as pessoas que vão ao seu lado para a guerra, é tão importante saber quem vai ao seu lado do que contra quem você vai lutar. Vou reformular. Tão importante é saber quem luta ao seu lado do que quanto será o tamanho do seu inimigo. O inimigo você sabe que de alguma forma ele quer te derrubar. Agora, aqueles que estão perto de você, você espera mais. Você espera que essas pessoas elas estejam bem contigo para te ajudar você na batalha. Porém, uma das coisas que chama atenção, se essa pessoa que vai na batalha comigo, ela é frouxa, ela é fraca, vai chegar na batalha, nós vamos perder, nós vamos morrer. Nós temos que ter o mesmo propósito. E assim o apóstolo Pedro, ele dá uma lição para nós, ele dá uma vertente para nós, para que possamos crescer de acordo com a vontade de Cristo para nós. Olha o que diz o versículo 8 de 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Diz assim: e finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos entranhavelmente, misericordiosos e afáveis. Veja que ele chega assim, olha, ele está dizendo finalmente, finalizando a mensagem dele. Por fim, ele deixa algo que talvez seja necessário para que todo o resto seja vamos dizer assim, todo o restante da história seja boa. Porque ele fala, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento. Quando todos compartilham do mesmo projeto, do mesmo sentimento, do mesmo entendimento, você trabalha com mais fluidez, você trabalha com mais tranquilidade,
Quando todos pensam igual, você não tem receios em falar, em conversar com aquelas pessoas. Por isso ele fala, todos nós devemos ter o mesmo sentimento. E diga também para você, guarda no seu coração essa palavra dentro de você. O que ele está mostrando para mim e para você, se a gente fizer, por exemplo, uma analogia, ele quer dizer assim, se a gente analisar a nossa vida familiar, se a gente não tiver um cuidado de ter o mesmo sentimento, as mesmas ideias e usar o mesmo foco que é Jesus, nós não vamos nos dar bem. A Bíblia fala em Amós, capítulo 3, versículo 3, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Como podemos, o pastor aqui desse lado pregando o Evangelho, tentando transmitir a você a santidade do Evangelho, tentando ensinar você a ser um servo de Deus de verdade, mas você do outro lado não quer viver isso. Você acha que o que eu estou falando é uma balela, é uma besteira. Você pensa que isso é talvez algo que um pastor deva fazer. Quando um pastor aceita a obra de fazer a obra de Deus, ele assume um chamado. Agora, andar em santidade é para todo mundo. Todos os que aceitaram Jesus devem andar em santidade e praticar as mesmas coisas que Jesus. Agora, eu como pastor, eu assumi o meu chamado. Isso é um chamado. Eu devo andar em santidade assim como você também, porque eu tenho Cristo como centro e base da minha vida. Quando a gente anda com Jesus, com o mesmo sentimento que estava em Jesus, aí então as coisas ficam mais fáceis. Como que é sentir as mesmas coisas que Jesus? É uma pergunta agora para você. Jesus, quando olhava para alguém doente, ele deixava a pessoa doente ou estendia a mão para o doente e orava por ele? Jesus, quando encontrava alguém emocionalmente abalado, Jesus deixava a pessoa abandonada, desprezada, ou Jesus ajudava essa pessoa com uma palavra? Qual que é o sentimento de Jesus acerca das pessoas que estão em erro? Qual é o sentimento dentro do coração de Deus? Esquece pastor, esquece igreja, esquece religião. Qual é o sentimento de Jesus? Ah, pastor, o sentimento de Jesus é o melhor. Certo, você também está correto agora nessa afirmação. O sentimento de Jesus é sempre de curar, de tratar, de limpar, de purificar, de ajudar, de levantar o caído. Essa é a vontade, é o sentimento de Jesus. Agora, qual é o sentimento que está no seu coração? Qual é o sentimento que está abrigado dentro do teu interior? Qual é o sentimento que está abrigado dentro de você? O que é que você está conseguindo enxergar nesses dias? Você só vê maldade? Você só vê erros? Porque ele está dizendo, vai ser para você, finalmente, irmãos, ele diz, olha, sejam todos de um mesmo sentimento. Agora, quando você convive com uma pessoa, ou você convive com pessoas, ou em locais, ou em lugares, que agem diferente daquilo que você crê, esses dias eu falava com a minha filha, e a roda de amigos da escola é totalmente diferente do ambiente familiar. E alguns amigos fazem certas práticas, certas coisas que não condiz com aquilo que ela acredita, da qual nós acreditamos. Porém, o coração dela já sabe, essas pessoas não têm Jesus como eu. Eu não vou cobrar o sentimento de Jesus, o mesmo sentimento que eu dou a elas, porque eu penso e sinto como Jesus. Agora, as pessoas que têm um coração mau, elas não devem nem ser levadas em consideração pelo lado da maldade. Primeiro, por quê? Versículo agora de número 9, ele está terminando de dizer para a gente, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes de você deixar a ira tomar conta de você e você tornar mal por mal, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança, isso muito claro, herança é algo que eu vou receber, alcanceis a bênção. Então, eu não devo fazer o que? Eu não devo transmitir o mal que eu recebo. O sentimento que há dentro de mim é o sentimento de fazer o bem. Você ama fazer o bem? Você gosta de fazer o bem? Pastor, eu amo fazer o bem. Isso é o prazer da minha vida, fazer a coisa certa, fazer o bem. Se eu perguntar para 10 pessoas, eu vou escutar as pessoas, não, eu gosto de fazer o bem. Vou perguntar, Silvio, você gosta de fazer o bem? Olha, ele fez um joia assim.
Você gosta de fazer o bem? Se eu perguntar para o pessoal que está lá no suíte, você gosta de fazer o bem? Todos gostam de fazer o bem. Se você for na rua, a pior pessoa do mundo, que você conhece coisa, se você perguntar para ela, você sabe, mesmo sabendo que ela vive uma vida errada, se você perguntar para ela, você gosta de fazer o bem ou fazer o mal? Ela vai falar que gosta de fazer o bem. Porque nós nunca gostamos de expor o nosso erro. Só que o que o Senhor está dizendo para mim, não torne o mal por mal, muito menos injúria por injúria. O que é uma injúria? Estão falando em seu nome algo que não é verdade. Estão falando uma coisa que não é. Mas você não deve fazer o mesmo que foi feito com você. Aí ele fala, antes pelo contrário. Já que eles fazem mal de mim, já que falam mal da minha pessoa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que bem dizer. Isso é ser um cristão que segue os passos de Jesus. Não é doutrina de igreja, não é doutrina de um estabelecimento, não é doutrina de alguém que queira ser um santarrão, mas alguém que quer andar com Jesus. Porque ele fala ao contrário, vocês devem bem dizer. Bem dizer é o quê? Dizer, falar bem boas coisas acerca daquela pessoa, acerca daquelas pessoas, ou acerca daquela situação. Ao invés de querer colocar lenha na fogueira, você tem que fazer o contrário. E eu posso te mostrar para você. Quando a gente é influenciado com as coisas ruins, vai comigo lá em 1 Samuel 24. Falei que daria o exemplo do Davi. 1 Samuel 24, o versículo que eu vou ler é o 4. Diz assim, ó. Então os homens de Davi lhe disseram, eis aqui o dia do qual o Senhor te diz, eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem a teus olhos. Levantou-se então Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Olha para o pastor, olha que coisa séria. Davi estava fugido. Guarde no seu coração isso. Davi estava fugindo de um inimigo. Não, Davi estava fugindo de um amigo. Saul, rei de Israel, estava com ódio de Davi sem motivo algum. Não havia motivos para Saul ter ódio mortal de Davi. Não havia motivos. Mas havia um demônio na vida de Saul que estava incitando o coração dele a tirar a vida de Davi. E Davi, por sua vez, fugindo, chega a uma das oportunidades numa caverna, que ali há muita história para contar, eu não posso falar tudo. Mas chegou um dia que Saul e os seus guerreiros estavam numa caverna. E aí agora a leitura que eu fiz para você, os valentes de Davi, os amigos de Davi, sangue nos olhos, lembre-se de uma coisa. Os amigos que estão à sua volta, eles vão sempre querer ver o seu bem, pelo menos penso eu, aqueles que são amigos. Mas tome cuidado para você não dar ouvidos à vontade do homem e esquecer a vontade de Deus. Porque a vontade, a supremacia, a excelência vem do Senhor, não do homem. A excelência vem de Deus. O que vai fazer a bênção se achegar é fazer que a palavra se cumpra, não a tua ira, não o teu ódio, não a tua raiva. Porque ele estava irado. Poxa, Davi estava fugindo de uma perseguição sem saber por quê. Aí, quando chega o momento, esses amigos falam, é agora, é a hora de você fazer o que você quiser com Saul. Aí o Davi, ele pega, ele entra até essa caverna. Aí ele vai ali, pega um pedaço do manto, ele pega a sua espada, tira da bainha, corta um pedaço do manto de Saul e volta. Só que os amigos, faz o que você quiser. Em outras palavras, agora é a hora que Deus deu para você para acabar com a vida dele. Destrua com a vida de Saul, acabe com Saul. Saul te fez tanta perseguição, agora é a hora de você destruir Saul. Só que Davi, no versículo 5, mostra que ele aprendeu com o Pedro. Ele não conviveu com o Pedro, mas ele tinha o Espírito de Deus. Porque olha o que ele faz no versículo 5. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul. Quando você dá o mal por mal, quando você retribui injúria com injúria, quando você faz o mal assim como estão lhe fazendo para você, quem fica mal não é quem que recebeu o ato que você cometeu, mas quem fica mal é você, porque você é uma pessoa de bem.
porque você é uma pessoa que faz a coisa certa. Quando você devolve o mal por mal e você andando com Deus, quem fica mal é você, porque Davi, o coração dele doeu por ter entrado a Saul e cortar o manto dele. Ele falou: meu Deus, o que eu estou fazendo? Olha que ideia furada essa minha. Fui dar ouvido para essa piazada, para esses amigos, fui dar ouvido para o meu ego, fui dar ouvido para a minha raiva, para a minha ira. Aí ele diz com clareza, o versículo 6, e disse aos seus homens: o Senhor me guarde. Olha as palavras dele: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor. Um atrito entre crente, entre pessoas de Deus, irmão, isso aí não leva a nada. Isso quem sofre é o reino de Deus. É o reino de Deus que paga. Aí você veja que Davi, peraí, o que é isso? Olha o que eu estou fazendo, olha o que eu estou deixando meu coração pensar. Olha que tipo de pensamentos que eu estou permitindo a minha mente estar indo longe por causa da maldade que me fizeram. Aí a lição do Pedro, que ele fala não devolva mal por mal, aí o versículo 10, voltando em 1 Pedro 3:10 agora, aí o Pedro explica, para a gente alcançar, ele falou no versículo 9, para que alcancemos a herança, a bênção de Deus, ele nos ensina como agir. Aí ele fala no 10, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal. Os seus lábios não falem engano. Por que você vê a pessoa que faz injúria, que mente, que engana, que você vê essa pessoa falando desbocadamente sem dó de falar? Ela abre e fala o que quer. E ela não está nem aí das consequências, porque essa pessoa não sabe refrear os seus lábios. Essa pessoa não sabe guardar o bem do Senhor. Só que o Senhor diz que aquele que quer ver os dias bons deve refrear sua boca, deve refrear sua língua. Não caia nas injúrias do diabo. Versículo de número 11, aí ele fala, para você vencer isso, aparta-se do mal e faça o bem. Busque a paz e faça o quê? Siga. Buscar paz e seguir. O Pedro está nos dando para nós aqui, eu posso dizer para você, uma lição, que se a gente aprender a viver essa lição, a gente vai ver os dias bons. Porque quem quer ter vida, quem quer viver os dias bons, vai ter vida com Deus. Refreia sua língua, cuidado para que seus pensamentos não saiam na tua boca. Porque quando os pensamentos são ruins, se você deixar a tua boca falar, você pode machucar, você pode fazer coisas que em outro momento você não faria. Davi não entraria com a intenção de matar Saul se ele não fosse incitado a fazer isso. Se o coração dele não tivesse sido incitado pelos amigos, ele não faria aquilo, porque ele era um homem bom. Só que o homem bom também sofre. O homem bom também sofre. O homem bom também passa por situações que às vezes o coração dói. Olha só o que diz o versículo 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre aqueles que são justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra quem faz o mal. Os olhos do Senhor estão olhando para mim que faço o bem, para você que faz o bem. E eu posso provar que Davi também entendeu isso. Ele estava sofrendo. Não era fácil para Davi passar por isso. Mas olha o que diz o Salmo 109. Salmo 109, versículo 1. Salmo 109, 1 diz assim. Versículo 1. Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois a boca do ímpio e a boca fraudulenta, mentirosa, estão abertas contra mim. Tem falado contra mim com uma língua mentirosa. Em paga do meu amor, 3. E eles me cercaram com palavras odiosas, pelejaram contra mim sem causa. E em paga do meu amor são meus adversários, mas eu faço oração. Deram-me mal pelo bem e ódio pelo meu amor. Então, uma das vertentes desse salmo, que Davi está orando a Deus, fazendo um clamor: Senhor, olha, o Senhor é o Deus que eu louvo, o Senhor é o Deus do meu louvor.
Eu não vou louvar, preste atenção, atitudes louváveis são atitudes que merecem honra. Você dá muito crédito para aquilo que o inimigo faz. Davi ele fala, olha, o Senhor é o Deus do meu louvor. O Senhor que merece toda a honra dos meus lábios. Só que ele fala, Deus, eu estou passando por um tempo que estão falando de mim, estão mentindo a meu respeito, estão me enganando, estão falando coisa que eu não fiz nada para isso acontecer. Eu não coloquei em momento nenhum, eu abri minha boca para fazer mal para alguém, nunca toquei naquilo que é errado. Por que estão fazendo isso comigo? Aí ele fala assim, Senhor, estão me fazendo isso, mas eu faço oração. Eu oro ao Senhor. Eu, ao invés de levar o mal contra o mal, eu oro ao Senhor para que haja paz no meu coração, para que eu saiba lidar com isso. Diga-se de passagem, a continuação do Salmo, Davi fica irado. E olha que, infelizmente, o coração acaba se irando. A ira que veio sobre Davi, se você continuar a leitura, eu não tenho tempo para isso, mas se você continuar a leitura, ele fala coisas horríveis. Ele fala que esses meus inimigos morram, aqueles que estão tentando pôr sobre a minha cabeça, que eles caiam, que eles morram. Só que chega um momento aqui, ainda no Salmo, que ele faz uma oração, ele falando com Deus, no meio da sua oração, ele faz algo que motiva o nosso coração. Lá no versículo 21, diz assim, versículo 21, mas tu, ó Jeová, Senhor, sê comigo por amor do teu nome, porque a tua misericórdia é boa, livra-me. Ele entendeu que não adianta ficar, soltando farpas. Ele diz, Senhor, sê comigo. Entenda que se Deus for com você, por maiores que sejam as injúrias, eles vão acordar uma hora. Deixa eu te dar um exemplo. Veja, por exemplo, Jesus Cristo. Jesus, por maiores que fossem os seus adversários, lembre-se de Jesus no Getsêmani. Ele orava e dizia, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele estava preocupado com a batalha que tinha que passar. Ele ia ser pregado na cruz, gente. Aí ele sai daquele momento, ele é preso, vem um traidor, alguém que era amigo e traiu. E ali então começam as dores, ele apanha, ele é zombado, ele é cuspido. Tantas quantas coisas aconteceu com ele. Não posso nem enumerá-las, mas chega então o momento que Jesus crucificado, ele levanta a cabeça e fala, Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. E assim então entregou o seu espírito e morreu. O Pedro agora toma uma posição, onde estamos estudando hoje, o Pedro toma uma posição de nos ensinar que existem coisas que nós temos que passar, ainda que seja para seguir o exemplo de Jesus. Voltamos a Pedro para a gente orar? Capítulo 3, versículo agora é o 13. E qual é aquele que vos fará mal se eu for zeloso do bem? Pergunta. Ele está dizendo, quem vai fazer mal para você se for zeloso, se você for uma pessoa zelosa? Zelosa é uma pessoa que tem cuidado. Se você tem cuidado em sempre fazer o bem, você não vai encontrar o mal. E ele fala, isso, pastor, mas espera aí. O senhor está dizendo então que eu estou sendo perseguido ou passando por luta porque eu não estou zelando, porque a culpa é minha então? Olha o que o Pedro fala a respeito da resposta que você quer. Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes de você ficar turbado, preocupado, ansioso, com raiva, com ódio, antes faça o quê? Santificai a Cristo, mostre a Cristo como Senhor em vosso coração. E estai sempre preparados para responder de que maneira? Com mansidão, com temor, e qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tenha o quê? Uma boa consciência, para que naquilo que falam mal de você, como pessoas malfeitoras, fiquem confundidos os que blasfema do vosso bom procedimento em Cristo. Então ele fala, mesmo que tudo isso aconteça, vendo o procedimento, vendo como você se porta, vendo como você recebe essa afronta de uma maneira de Deus, como Jesus também, aí os blasfemos vão cair por terra.
Porque quanto mais batem num crente, aquele que confia no Senhor, mais ele cresce. Agora, uma pessoa que não está bem com Deus, quanto mais ela apanha, mais ela sofre. A dor, ela é... Por isso eu falei, a aflição, a esperança, o amor e o exemplo. Existe o amor que eu tenho que desprender de mim por quem faz mal. Existe o momento que eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que seguir o exemplo de Jesus e fazer como ele fez. E isso, diga-se de passagem, o tempo todo. Fazer como Jesus fez. Eu tenho que viver amando mesmo quem me faz mal. Ainda na aflição, eu passo a aflição, mas se isso agrada a Deus, eu vou passar. Por quê? Versículo 17. Porque melhor é, isso é melhor, que padeça fazendo bem. Aí está entre parênteses para ficar claro para você, se há vontade de Deus assim o quer. Se é Deus que permitiu passar isso, melhor você passar isso do que fazer o mal. Então é Deus que permite, tem coisas que Deus permite você passar. E se Deus permitiu, por que Deus permitiu? Por que só comigo, Jesus? Aí o Pedro responde, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, aos quais em outro tempo não foram rebeldes. Quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, ou melhor dizendo, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Você veja que coisa séria. O que o Pedro fala? Olha, tudo isso que você ouviu hoje, ele conclui dizendo, olha, se Jesus permitiu passar isso, entenda que você está agindo como Jesus, que foi injuriado, passou por tanto, e não abriu a boca. Ele permaneceu firme, continuou confiando em Deus. E veja como Noé também, no tempo de Noé, ele fazia o bem, ninguém deu atenção para o bem que ele fazia. Somente 8 pessoas de um mundo inteiro, da imensidão desse mundo, 8 pessoas acreditaram. Olhando para o tempo de hoje, você acha que quantas pessoas entrariam na tua arca? Pense na tua arca, você agora. Quantas pessoas entrariam na tua arca? Quantas pessoas dariam crédito para o que você prega? Quantas pessoas entrariam junto com você na tua arca? Quantas? Ah, pastor, talvez a minha esposa, talvez meus filhos, talvez nem eles. Porque se a gente estiver dando atenção àquilo que estão me injuriando, como se aquilo fosse algo que viesse me matar e não olhasse para Cristo, eu estou desprezando o Evangelho. O Evangelho em mim não é verdadeiro. Aí ele termina dizendo para a gente orar, que também como uma verdadeira figura, agora vos salva, batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Eu luto por isso, o qual está à destra de Deus, e tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Tudo está sujeito à mão do Senhor. Por quê? Porque ele se sujeitou a todas as batalhas. Ele não afrouxou. Mesmo quando fizeram mal contra ele, ele continuou sendo bom. Faça você a tua parte. O amor que nós aprendemos mesmo quando recebo mal, no momento de aflição, no momento que você precisa desprender de você, do seu coração, você precisa mostrar o exemplo de Jesus. Haja como alguém que anda com Deus. Que Deus fale mais com você. Deixa o pastor orar. Pai, em nome de Jesus, a Ti apresento, ó Pai, estas águas. E sei, ó Deus, que muitas pessoas estão em aflição. Que, meu Deus, ao beberem destas águas, haja, meu Deus, uma porção do Senhor, como diz o Senhor, meu Pai, uma unção, para que quando estes que destas águas beberem, sejam, meu Deus, abençoados, e que toda essa aflição e dor, esse sentimento ruim saia em nome de Jesus. Quem crê, diga amém, diga graças a Deus e beba comigo desta água. Glórias sejam dadas a Deus.